Olá, amigos, bom dia. Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, muito obrigado por mais essa manhã, mais essa oportunidade em que podemos estar realizando o nosso estudo referente à Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Queremos pedir que esteja conosco, Senhor, abençoando esses momentos, nos amparando, nos auxiliando a compreender bem as lições que vamos estudar, mas também pedimos que esteja conosco no nosso dia a dia, quando chegar a hora de nós colocarmos em prática os ensinamentos que nós aprendemos, que nós possamos dar o nosso testemunho. Também pedimos que abençoe e ampare cada companheiro, cada lar que está ligado a nós nesse momento pelos laços do coração. A nossa família espírita de Meimei, que o Senhor abençoe e ampare sempre. Também pedimos pela nossa cidade de Franca e por todo o nosso Brasil. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9, o item número 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então esse trecho do Evangelho, vem falar a respeito da obediência, da resignação, e diz aqui, Allan Kardec diz que Jesus, em toda a sua trajetória, exemplificou essas duas virtudes. E o que a gente pode tirar de ensinamento para nós, Muitas vezes a gente pensa que a gente sabe o que a gente quer, que a gente sabe onde a gente está, onde a gente está indo, mas, na verdade, a gente pode estar enganado. Às vezes, alguém com uma base um pouco mais sólida, com mais experiência, com mais estudo, conhecimento, pode estar tentando dar uma orientação que, se a gente desprezar, no nosso orgulho, mais tarde a gente pode se arrepender. E por que nós trouxemos esse trecho do Evangelho? Porque no livro Os Mensageiros, que está sendo objeto do nosso estudo nesses dias, tem um exemplo muito interessante de alguém que queria realizar uma determinada coisa,
foi alertado e obediente escutou, né? E só teve a ganhar com isso. Mas antes, então, vamos retomar, né, a nossa história, onde José Luiz, né, nosso companheiro, contou na semana passada que eles ainda lá no posto de socorro, André Luiz, Aniceta e Vicente, né, naquela estadia, eles foram participar do trabalho da oração pelos enfermos, né, que estavam ainda adormecidos. E aí, quando Ismália fez a oração, caíram aqueles flocos luminosos do alto, tocaram a cada um deles e eles, por sua vez, irradiaram aqueles flocos luminosos, agora em formato de bolhas multicoloridas, fluídicas, né, que atingiram os doentes. Então, eles observando, né, André Luiz, depois que terminou a prece, aquela situação ainda continuou acontecendo, e André Luiz começou a observar como que estava, né, como que estava sendo a reação dos doentes ao receberem aqueles fluidos. Então, ele percebeu que eles começaram a dar sinais de vida, que até então estavam estáticos, enrijecidos. Um mexia os braços, as pernas, outros soltavam gemidos, falavam sozinhos, né? Dando realmente a entender que eles estavam sob fortes pesadelos. E assim como André Luiz havia visualizado na tela mental daquela senhora, ele agora podia ver que todos eles, né, estavam envolvidos naquela substância, naqueles fluidos escuros, desagradáveis. E então ele viu, né, que naquelas manifestações, né, naquelas movimentações que estavam começando a acontecer, dentre aqueles que receberam todos os tratamentos, porque a gente viu também que não tinha o mesmo tratamento para todos, né? Ali tinha quase 2.000 enfermos. Então, todos recebiam a medicação e o alimento em comum, mas alguns que já estavam demonstrando mais preparados recebiam também o passe, né, o tratamento magnético. Outros recebiam o auxílio dos técnicos do sopro. E dentre aqueles que receberam todos os tratamentos, 2 se levantaram. Então ele olhou espantado, né? Eles se levantando, assustados. Os 2 olharam para os trabalhadores, né, que estavam ali ainda naquela posição da oração e saíram correndo. E André Luiz percebeu que estava todo mundo muito tranquilo. Os 2 levantaram, olharam assim, saíram correndo desesperados. E o André Luiz teve até um impulso de sair atrás. Mas Alfredo brecou, né, pediu que ele se acalmasse, que isso era normal, que eles ainda nem tinham se dado conta que estavam despertando de um longo sono e que eles estavam antes iguais a todos aqueles outros ali. Então, do posto de socorro eles não iam conseguir sair, isso era certeza. E logo eles iriam pedir ajuda em algum outro departamento e seriam atendidos. Então aquilo era uma situação absolutamente normal. Então André Luiz, ele continua, né, a descrição dizendo que aquelas luzes que eles estavam emitindo, né, após a oração, elas foram amainando, o ambiente foi voltando àquele ambiente mais escuro, né, a penumbra, e as luzes artificiais foram acesas. Alfredo, né, que era o dirigente ali do posto de socorro, ainda estava com aquele aparelho que emitia sinais luminosos e emitiu um sinal dando por terminada a tarefa. Todos então entenderam, né, que estavam dispensados, mas os ensinamentos e as explicações continuavam. Aniceto, que era, vamos falar, né, o
mentor, né, ele que estava responsável pelos estudos de André e Vicente, continuou explicando e ele trouxe uns ensinamentos, né, umas considerações muito interessantes. Então ele ressaltou, né, a eficácia da oração, que toda oração, quando é feita com sentimento, quando não é feita de maneira egoísta, pedindo só para si, ela não fica sem a resposta do alto. E falou também que, da mesma forma, quando a gente sintoniza, né, talvez com o mal, com inteligências mais ainda ligadas, né, aos propósitos contrários ao bem, a gente também sintoniza com elas e elas também vêm atender, né, entre aspas, os nossos chamados. Então, da mesma forma que a oração tem todo esse efeito, é muito importante ter o cuidado para a gente não sintonizar com o mal. Um dos pontos que ele esclareceu, né, ressaltou, foi esse. Outro ponto muito interessante, ele falou, vocês viram, né, que aqui a gente tem 1980 enfermos nessa situação, dormindo, né, adormecidos, sem condição de despertar. Vocês viram que pouquíssimos puderam receber o passe, menos ainda puderam receber o sopro, e apenas 2 se levantaram. Isso porque há muito tempo que não se levantava ninguém. E aquele trabalho, né, aquele tratamento de prece, vinha acontecendo diariamente. Acredito que até mais de uma vez por dia. Então, olha só, né, o que ele estava ensinando para os discípulos. Muitas vezes a gente faz uma oração, ou a gente começa um propósito, um projeto com um propósito, e a gente não tem paciência de esperar. A gente quer o resultado na hora, correndo, nem para hoje, né, para ontem. E na verdade não é assim. Ele falou uma frase que eu particularmente gosto muito, né? Faz a gente lembrar dos teatros, do Teatro de Francisco de Assis, quando Francisco, conversando com a mãe, falava a respeito do pai, né? Que o pai ainda era um coração muito rígido, que era difícil, né? Aquele trato. E a mãe falou, né? Cabe a nós plantar as sementes e o crescimento da planta pertence a Deus. Então foi exatamente essa frase que Aniceto usou com André e Vicente, né? A gente deve semear, claro, trabalhar aqui, fazer, buscar, mas a gente não pode ficar ansioso, apressado pelos resultados antes da hora. A gente tem que lembrar que o crescimento da planta pertence a Deus, né? Que é o Pai, o Senhor da natureza. Então, depois, né, dessa aula, desses ensinamentos muito interessantes, eles foram, junto com Alfredo, atender alguns trabalhadores, né, que às vezes tinham algum questionamento, algum pedido, e chegou então um senhor e perguntou para Alfredo se ele tinha recebido notícias da família que havia deixado na terra quando ele desencarnou. E aquele espírito, né, aquele senhor, demonstrava já uma condição razoável, estava equilibrado, estava bem, mas André Luiz sabia muito bem, né, que a saudade, que a preocupação com quem ficou, ela fala alto dentro da gente quando a gente está do lado de lá. E aí ele perguntava para Alfredo notícias da família, dos filhos, né, a esposa. Alfredo, com muito jeito, né, com muita bondade, com carinho, falou que a esposa ainda estava sofrendo, sim, que ela estava sozinha. Os filhos estavam um pouco desequilibrados, né? E aquele senhor queria fazer uma visita no lar. E agora entra, né, o nosso exemplo da lição do Evangelho.
O Alfredo falou para ele que muitas vezes, né, essas visitas assim trazem um certo perigo para os espíritos do lado de lá, que ainda estão se aperfeiçoando. Ele já estava equilibrado, mas ele ainda não estava totalmente fortalecido. Alfredo fala assim que os voos mais altos exigem asas fortes. E lembrando, né, ainda do livro Nosso Lar, quando o André Luiz falou com a mãe dele que estava com vontade de voltar também, né, para fazer uma visita desse tipo, para ver como é que estava a família, a mãezinha dele desaconselhou. E o nosso amigo Haroldo Dutra, em uma das lives, ele deu um exemplo muito interessante, que é o exemplo do salva-vidas, né? Às vezes a gente está bem, a gente está equilibrado, a gente sabe nadar, mas a gente sabe nadar para a gente. A gente não tem condição de entrar lá e salvar alguém que está se afogando. E se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai se afogar junto. Então era esse que era o perigo que Alfredo estava tentando com muita delicadeza alertar aquele senhor, que ainda não estava na hora. E ele falou que dois amigos, dois companheiros, né, que trabalhavam ali naquele posto de socorro, fizeram esse pedido. Eles tinham méritos, então eles puderam escolher, mesmo sendo alertados, eles foram. E chegando lá, a situação, o ambiente, os fluidos desequilibraram eles. E eles, depois da semana de folga que eles tiraram, não tiveram condição de voltar a assumir as tarefas que eles já tinham lá naquele posto de socorro. E ficaram, então, né, mais um longo tempo para recuperar o equilíbrio. Então, aquele senhorzinho, claro que com tristeza, entendeu a mensagem, né, e aceitou. Ele disse: meu amigo, pois é, então eu entendo e desisto do pedido. E o Alfredo disse, né, então que Deus ilumine a sua compreensão, meu amigo, porque na verdade ele estava fazendo bem para ele mesmo. E como disse o Evangelho, né, ele estava sendo obediente, estava sendo resignado, e ele não estava abrindo mão do que ele queria. Como disse o Evangelho, isso é atividade. Ele estava sabendo esperar. Então, para nós, né, é um exemplo muito interessante, né, de paciência, que às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais, fortalecer um pouco mais para poder realizar determinado propósito. Então, o que a gente tinha preparado para hoje é isso. Semana que vem, nosso amigo José Luiz vai trazer mais um trechinho do livro Nosso Lar, com mais reflexões do Evangelho, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção. A gente deseja um ótimo domingo, uma ótima semana, e que, se Deus quiser, logo a gente possa estar se encontrando, né? Porque agora a saudade já está apertando, né? Tomara que esteja chegando a hora. Tchau, tchau, até mais.